Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 13. Todos encontraram, amém? Diz o seguinte a palavra do Senhor: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo-o Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens. E disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Meus irmãos, nesta noite eu quero, dentro desse texto, meditar com os queridos a respeito do seguinte tema: vivendo de aparências. Vivendo de aparências. Meus irmãos, nós vimos uma passagem que é conhecidíssima dos irmãos, onde Samuel, um profeta muito importante na palavra do Senhor e na história de Israel, porque Samuel foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas, e foi através do ministério de Samuel que iniciou-se o momento monárquico de Israel, através de Saul,
que foi eleito pelo povo, e Samuel passa então por esse momento da monarquia de Saul, porém, por causa das atitudes de Saul, por causa do comportamento de Saul, por causa da desobediência de Saul, diz a palavra do Senhor que Deus rejeita Saul. Na verdade, a partir do momento que Saul foi eleito, Deus já não se sentiu contente, porque simplesmente o povo havia rejeitado o reinado do Senhor e tinha optado por um reinado de homem. E quando elegem a Saul, não elegem no direcionamento verdadeiro do Senhor. Então, com certeza, por causa da sua desobediência, por causa da sua postura, Saul foi rejeitado pelo Senhor. E em certo momento, Deus então, Deus fala com Samuel dizendo: olha, eis que me provi de um rei, vá até a casa de Jessé, porque lá eu tenho preparado alguém que vai ser rei. Meus irmãos, e nessa experiência, Samuel vai então até a casa de Jessé, e como os irmãos sabem, a maioria dos filhos de Jessé eram homens de guerra, eram homens fortes, robustos. E Samuel chegando ali, a princípio, vendo, por exemplo, a figura de Eliabe, ele vendo o porte físico de Eliabe, vendo a aparência de Eliabe, Samuel disse: provavelmente, possivelmente, este é o ungido do Senhor. E quando a Bíblia fala do ungido do Senhor, aqui seria alguém que seria ungido para o ministério do reinado, de Israel. Porém, Deus repreende Samuel. Deus diz o seguinte: Samuel, não olhe para a aparência. Não olhe para a aparência. Não é este que será o rei. Não é este. E então, a partir daquele momento, Jessé começa a passar todos os seus filhos muito bonitos, muito fortes. E Samuel, por vezes, ali tinha o seu coração inclinado a entender que talvez um daqueles fosse o rei, por causa da sua aparência. Mas Deus todas as vezes dizia: não é este, não é este. Então, quando acabam-se os jovens, e parece que aquele que era menos provável, aquele que até estava meio que excluído no meio daquele momento, era o rei preparado pelo Senhor, que era o jovem Davi, que estava no campo, não era um jovem de guerra, estava no campo pastoreando ovelhas. E foi esse jovem humilde, simples, que não tinha uma aparência como a dos seus irmãos, foi esse que foi eleito para ser rei. Meus irmãos, e esse momento dessa passagem nos faz pensar um pouco sobre a nossa realidade. E nós vamos meditar um pouco se nós não estamos caindo no mesmo erro de Samuel. O mesmo erro de viver de aparências, ou ser enganado pelas aparências, ou julgar as situações pelas aparências. Meus irmãos, e nós literalmente, em primeiro lugar, nós estamos vivendo no tempo das aparências. Nós estamos vivendo no tempo das aparências. Diz a palavra do Senhor que quando Samuel vê Eliabe, ele diz o seguinte: certamente está perante o Senhor o seu ungido. É aquilo que eu estou vendo que determina aquilo que eu penso. E quando nós pensamos nessa questão da aparência, é algo muito, muito forte na realidade que nós estamos vivendo. Nós estamos
vivendo no tempo das redes sociais. Nós estamos vivendo no tempo do Instagram, do Facebook, né? Hoje as pessoas tentam de todas as formas mostrar a sua melhor aparência, não é? Ninguém faz uma viagem sem tirar aquela bela selfie e mostrar o momento que ele está vivendo, né? E pessoas que o tempo inteiro ficam ostentando uma imagem, uma aparência, tentam mostrar para todos que estão felizes, que estão ricos, né? E tem gente que tira foto até com carro atrás, que não é dele, né? Para mostrar alguma coisa, ou tentar mostrar alguma coisa, para tentar ostentar uma imagem diante das outras pessoas. Meus irmãos, nós vivemos nesse tempo que as pessoas tentam mostrar para o outro que são alguma coisa por aquilo que aparentam ser. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, viver pelas aparências, ou tentar ostentar uma imagem daquilo que você não é. E simplesmente, meus irmãos, há muitas pessoas que estão naquele momento mais terrível, mais difícil, mas ele tenta ostentar aquele sorriso, aquele casamento maravilhoso, aquele momento maravilhoso, porém é só aparência. É só aparência. Porque a realidade é que as pessoas tentam mostrar, tentam provar, e o tempo inteiro as pessoas estão tentando provar algo por aquilo que aparentam ser, e às vezes não são. Não existe. É apenas uma miragem, né? E até ouvi um vídeo uma vez de cuidar dos meninos aí. Não se empolguem muito com as imagens do Instagram. Chequem a realidade. Que às vezes você vê lá aquela beleza, aquela coisa maravilhosa, porém é tudo filtro. É tudo filtro, né? Tem a maquiagem, tem o filtro, é só aparência. Quando você vê a pessoa na verdade, na realidade, você fala, é mesmo? Será que é a mesma pessoa? Não é verdade? Quem já passou por isso? Meus irmãos, é esse tempo que nós estamos vivendo, de ostentar uma aparência. E nesse tempo você também é o que você tem ou aparenta ter. Quando você se veste de uma maneira mais chique, mais bonita, as pessoas te tratam diferente, não é verdade? Não é assim? Ah, sim, existe sim isso. Existe sim discriminação. Existe sim, sabe, rótulos. Este é feliz. Não, este não é feliz. Pelo simples fato de ele se vestir bonito ou não. Meus irmãos, e nesse tempo você realmente é o que você tem, o que você aparenta ter. E isso acontece até no meio religioso. Isso acontece até no meio das igrejas. Pessoas que são tratadas no meio da igreja de forma diferente, tá? De forma diferente, por causa da sua aparência. Isso é verdade que eu estou falando? Com certeza. Meus irmãos, as pessoas nos tratam de acordo com a nossa aparência. Isso está acontecendo muito até dentro das igrejas, pessoas que julgam a realidade pela aparência. E nós temos que tomar cuidado com este pecado de julgar as pessoas, de ver as pessoas, de analisar as pessoas, avaliar a situação apenas pela aparência. A aparência não é o primordial para Deus. Para Samuel,
os reis, os futuros reis, eram aqueles mais fortes, mais robustos, mais bonitos, né? Mas para Deus não. Deus não olha para a aparência. E algumas pessoas caem nesse erro, né? Dentro da igreja, julgam a sua própria aparência, dizendo o seguinte: não, mas eu não pareço ser alguém que posso assumir um ministério, né? Eu sou a pessoa mais simples da igreja, eu sou a pessoa, né? Eu acho que eu não tenho condições, pela minha forma de viver, pela minha aparência. Mas Deus não olha para isso, meu irmão. Deus olha para o teu coração. Deus olha para aquilo que tem dentro de você, não por aquilo que você aparenta ser ou ter. Deus utiliza as coisas pequenas para confundir as grandes. Deus usa pessoas fracas para confundir as que são fortes. Meus irmãos, em segundo lugar, eu quero dizer para os irmãos que os olhos carnais são enganadores. Em 1 Samuel, aí no capítulo 16, no verso 7, Deus disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Nós não podemos julgar as coisas conforme os olhos, porque poderemos ser enganados. O próprio Jesus disse isso em João 7:24: não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Todas as vezes que alguém tenta viver uma vida apenas de aparência, ela não está enganando apenas os outros, ela está enganando a si mesma. E quantas pessoas que estão vivendo uma vida de aparência dentro da igreja, né? Ele se veste como crente, ele fala como crente, ele tem expressões de crente, né? A sua imagem é de crente, mas o seu coração é de ímpio. O seu coração não é convertido. Deus, meus irmãos, Ele realmente faz uma mudança completa no nosso ser, inclusive também na nossa aparência. Porém, o mais importante, o que é? É o coração. E muitas pessoas têm uma bela aparência de crente, mas o seu coração é desobediente quanto ao Senhor. Não é fiel ao Senhor. Não tem vida com Deus. Não tem vida de oração. Só é aparência. Só é a casca. Só é pelo lado de fora. Meus irmãos, e Tiago afirma isso de forma contundente, dizendo o seguinte: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quando nós tentamos ostentar uma aparência de cristão, mas não temos vida de cristão, nós não estamos enganando outras pessoas. Nós não estamos enganando a Deus. Nós estamos enganando a nós mesmos. Nós estamos nos enganando. Nós temos que viver a realidade, mostrar aquilo que realmente somos. Meus irmãos, eu me lembro a história de um diácono que apresentava-se de forma muito piedosa na igreja, e todos tinham uma grande admiração por aquele homem. E certa feita ele passa próximo aos irmãos, está ali na igreja, e um grupo começa a comentar: nossa, como esse irmão é cheio do Espírito Santo, como esse irmão tem uma oração bonita, nossa, como esse irmão é usado na obra, nossa, como esse irmão, né? E começou, e a esposa desse diácono estava próximo e disse o seguinte: vocês falam isso porque vocês não vivem com ele dentro de quatro paredes. Irmãos, será que isso acontece
Com certeza. Há muitas pessoas que ostentam uma aparência. Ostentam. E a questão da aparência é até colocada naquela parábola que Jesus usa do trigo e do joio. O joio se parece muito com o trigo, não é? Mas ele não é trigo. Há muitas pessoas que estão assim, enganando-se a si mesma, tentando enganar, tentando transmitir uma imagem de piedade, de fé, mas tem uma vida de ímpio, com pecados escondidos, com uma vida de pecado, tentando se esconder atrás de uma roupa de crente. Meus irmãos, e nós às vezes julgamos as pessoas pela sua aparência, julgamos as pessoas pela sua aparência. Não, esse é mais crente, não, aquele não é tanto não, tá? Por causa da sua aparência. Meus irmãos, vocês querem ver alguns exemplos de juízo pela aparência? O próprio Jesus, ele foi julgado pela sua aparência. A palavra de Deus diz em Mateus, no capítulo 13, no verso 54 a 58, que quando Jesus chega na sua pátria, junto aos seus conhecidos, ele estava ensinando na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio esta sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama essa sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José e Simão e Judas? Não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio tudo isso? E escandalizavam-se dele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade. E por que eles não acreditaram em Jesus? Por causa da sua origem, por causa da sua aparência. Julgaram por aquilo que Jesus era. Mas o que pode se esperar desse homem? Um simples carpinteiro, o filho do José. O que se espera dessa pessoa? E meus irmãos, nós não podemos julgar as pessoas pela sua origem, pela sua aparência. Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer. Deus usa o rico, Deus usa? Sim, mas Ele também usa o pobre, Ele usa o simples, Ele usa o humilde. Meus irmãos, Natanael, quando se encontra, quando recebe a informação de Felipe a respeito de Jesus, diz Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Julgando Jesus já pela sua origem, que era uma origem muito pobre. Jesus vinha de Nazaré, uma simples cidade, uma simples cidade. Meus irmãos, Paulo também, o apóstolo Paulo, sofreu desprezo por parte de alguns irmãos de Corinto por causa da sua aparência. Em 2 Coríntios, no capítulo 10, verso 9 e 10, diz o seguinte: para que não pareça como se quiserem intimidar-vos por cartas, porque as suas cartas, dizem vocês, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e sua palavra desprezível. E dizem os historiadores que Paulo provavelmente era baixinho e careca, Aí todo mundo lia as cartas de Paulo e via: nossa, que palavra forte. Aí quando vinha a aparência de Paulo, desprezava. Olha, que dó desse homem, meu Deus, mas é feio, Meus irmãos, e às vezes nós somos levados a julgar as pessoas por isso, por aquilo que elas apresentam, por aquilo que elas aparentam. Meus irmãos, isso acontecia, por exemplo, na época da igreja, nos dias do apóstolo Tiago. Diz a palavra do Senhor que havia separação no meio da igreja por causa da aparência. Tiago capítulo 2, verso 2 a 4 diz o seguinte: se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem trajos de luxo, e lhe disserdes: tu
assenta-te aqui neste lugar de honra, e disseres ao pobre, tu fica ali de pé, ou assenta-te aqui abaixo dos estrados dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? O que estava acontecendo na igreja, na época do apóstolo Tiago, era isso. Chegava alguém muito bonito, muito bem vestido, com anel no dedo, né? E era bem tratado, era colocado nos lugares de honra. E quando chegava alguém que não se vestia tão bem, que não tinha uma aparência tão bonita, eles diziam o seguinte: olha, você fica de pé ali no canto, fica ali para lá. Meus irmãos, isso é um pecado muito grande. Julgar as pessoas pelas suas próprias aparências. Meus irmãos, será que isso acontece hoje? Não, é muito raro, né? É muito raro acontecer. Meus irmãos, e o que diz a palavra do Senhor é que os fariseus, eles viviam de aparência, só tinham aparência. Em Mateus capítulo 23, verso 27 e 28, diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Os fariseus eram assim, tinham uma aparência, de religiosos, uma aparência bonita, tinha uma oração maravilhosa, tinha uma oratória maravilhosa, uma pregação maravilhosa, um ensino maravilhoso, porém, dentro de si, o seu coração, diante de Deus, era desprezível. E Jesus diz: vocês só têm aparência. Esse é o problema de vocês, só têm aparência. Meus irmãos, e há um risco muito grande. Esse risco é duplo: o primeiro, de julgar pelas aparências, e o segundo risco é viver apenas de aparências. Agora, uma pergunta importante: será que somos o que realmente aparentamos ser? Eu quero fazer uma pergunta: você é feliz de verdade? Você é feliz de verdade? Porque, como eu disse, muitas pessoas tentam ostentar na internet uma imagem de felicidade, mas a vida está totalmente destruída. E, meus irmãos, não adianta a pessoa tentar achar que vai impressionar alguém pela imagem que ele passa, que ele vai convencer alguém, da sua alegria, pela sua imagem, ou vai ter alguma alegria por fazer isso, porque só Jesus pode nos trazer a verdadeira alegria, e a alegria não vem por ostentar uma aparência diante dos outros. A alegria é algo que está dentro do coração, a alegria que só Jesus pode dar. Meus irmãos, muitos, como eu disse, têm jeito de crente, falam como crente e se vestem como crente, mas no interior ainda não tiveram uma regeneração. Você é crente de verdade? Você é cristão de verdade? É só a sua aparência que mostra que você é cristão? Ou as suas práticas mostram que realmente você é cristão? Porque, como diz a palavra do Senhor, pelos vossos frutos os conhecereis. Pelos vossos frutos os conhecereis. E o fruto não é a imagem que nós aparentamos ter, mas é aquilo que nós produzimos. A nossa vida fala por nós mesmos. Meus irmãos, muitos são como Judas, estão no meio, estão no meio dos discípulos, estão no meio dos apóstolos, falam do mesmo jeito, se vestem do mesmo jeito, mas são traidores. Muitos falsificam a própria imagem em prol de algo, por reconhecimento, por status, mas
como diz a palavra do Senhor, meus irmãos, e assim que eu quero terminar esta mensagem, Deus não vê como o homem vê. Deus vê o teu coração, Deus vê o teu interior, Deus vê o que tem dentro de você. Não adianta tentar mostrar algo que não somos. Nós não podemos enganar a Deus. Nós podemos enganar as pessoas que estão à nossa volta, mas a Deus não. A Deus você não engana. A Deus você não engana. E não adianta tentar ostentar uma imagem de cristão, participar até de uma igreja, ou fazer parte de um rol de membros, se você não for regenerado. De nada adianta. Deus nos chama a viver uma vida real e sincera conosco mesmo e com os outros. Porque, na verdade, meus irmãos, esta aparência que nós temos, a roupa que você veste, o carro que você tem, tudo que você tem, uma hora vai terminar em pó. Tudo isso vai acabar. Essa aparência externa, ela vai ser destruída. Em 1 Pedro capítulo 1, verso 24 diz: porque toda carne é como a erva, e toda glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Nós ostentamos algo, né? Ostentamos vitórias, ostentamos uma aparência, porém vai chegar o momento que vai secar-se a flor. Uma hora a nossa vida vai terminar. E essa aparência, tudo isso que nós ostentamos como tão importante, essa nossa carne, essa nossa vida, tudo isso vai apodrecer. Tudo isso vai virar pó, somente pó. E o que vai ficar? O que vai restar? É a vida que você teve com Deus. E não adianta ostentar apenas uma imagem com a aparência, mas não ter o coração no Senhor. O coração literalmente na presença do Senhor. Meus irmãos, e o que Deus nos deseja de nós nesta noite é que você lance fora essa falsa aparência e revista-se da aparência de Cristo. Diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios 3,18: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Qual imagem é essa? A imagem de Cristo. É esta imagem que você deve ter orgulho de querer parecer. A imagem do Senhor Jesus. Meus irmãos, e é por isso que nós devemos todos os dias esvaziar-se do nosso eu, esvaziar-se de nós mesmos e tentar cada dia parecer cada vez mais com Cristo. Mais de Cristo, sempre mais de Cristo no nosso ser. Porque às vezes o que nós estamos mostrando aí é apenas uma aparência. E o que Deus deseja da tua vida é realmente vida com Deus. É vida no altar. É coração no Senhor. É um coração disposto a obedecer. E Davi tinha uma boa aparência. Até que ele era jovem, bonitinho, né? Fala, né? Ruivinho. Porém, ficava lá no pasto, todo sujo, cuidando de ovelhas. Ninguém dava nada por ele. Mas era esse que estava servindo ao Senhor. Não aqueles jovens, aqueles mancebos bonitos, fortes, que estavam na presença de Samuel. E às vezes isso acontece conosco. Às vezes nós achamos que as pessoas que têm uma bela aparência são as que estão melhores diante do Senhor. Apenas que apresentam uma aparência de piedade são essas que estão diante do Senhor, mas na verdade não. Na verdade não. Deus ele deseja que nós sejamos como Davi. Nós sejamos como Davi. Mesmo não tendo uma aparência tão assim, né? Mas que tenhamos um coração fiel a Ele. É isso que Ele deseja de nós. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida
a sua família. Que Deus possa abençoar, que você esteja aqui nesta noite, que você esteja aqui nesse culto nessa noite, mas que você não esteja apenas de corpo, apenas de aparência, tá? Mas que você esteja de coração, que você esteja aqui com o desejo de realmente servir ao Senhor, de obedecer ao Senhor e ter uma vida de santidade com Ele e ser fiel a Ele. Amém? Vamos orar? Curve sua cabeça. Eu convido a você a fazer uma autoanálise neste momento, uma análise da sua vida, uma análise daquilo que você tem apresentado diante do Senhor, e que você analise o teu coração. Se for apenas aparência, se você tem mostrado algo aqui diante do Senhor, mas precisa consertar, tem algo quebrado, tem pecado escondido, tem erros que você tem cometido, pecados que você precisa abandonar, e às vezes você tenta ostentar uma aparência, ou mesmo você tenta sustentar uma aparência que você está bem, que você está legal, mas você não está bem, você precisa de um conserto no coração, você precisa de uma cura na alma. Vamos orar, pedir ao nosso Deus que o nosso coração esteja inteiro na presença do Senhor. Pai Santo e Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é maravilhoso. Meu Deus, nós acabamos de ler nesta palavra que Samuel quase foi enganado por causa dos seus olhos, porque atentou para a aparência. E muitas vezes, Senhor, nós podemos cair nesse mesmo erro, de julgar pelas aparências ou viver apenas uma aparência. Ó Deus, mas nós não estamos aqui, ó Pai, para viver apenas de uma aparência, aparentar ser alguma coisa. Mas, ó Deus, nós queremos ter o coração disposto a te servir, um coração disposto a te amar. Nós, ó Pai, queremos que o Senhor olhe para nós, ó Deus, e sabemos que o Senhor não vai olhar para a roupa que estamos vestindo, o Senhor não vai olhar para a nossa aparência física, mas o Senhor vai olhar para o nosso coração. Ó Deus, e no nome de Jesus, faz-nos ter um coração igual de Jesus, faz-nos ter um coração santificado, um coração transformado, um coração semelhante ao teu coração, ó Deus, e que nós possamos, ó Deus, não ostentar uma imagem humana que é falível, que é passageira, mas que nós possamos, ó Deus, ter o coração segundo o teu coração, que nós possamos ter a imagem de Cristo em nós, e foi para isso que o Senhor nos chamou, para que a cada dia, ó Deus, nós nos pareçamos cada vez com a imagem do seu Filho Jesus. Ó Deus, e no nome do Senhor, perdoa-nos, ó Deus, se nós temos demonstrado uma coisa pela aparência, mas não temos vivido isso na íntegra, não temos vivido isso no nosso coração, na nossa vida, no nosso particular. Ó Deus, por isso eu te peço em nome de Jesus, transforma o nosso coração, usa-nos, ó Deus, faça a tua vontade sobre as nossas vidas, ó Pai, e que nós não vivamos de aparência, mas que nós vivamos na essência, vivamos na adoração do Senhor, vivamos na obediência do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.